em uma classe de aula, tinham ali alunos coreanos e alunos americanos. Os alunos americanos, eles eram participativos, comentavam, participavam da aula, eles queriam debater sobre o assunto. Já os coreanos, eles ficavam o tempo todo em silêncio e achavam aquela atitude dos americanos um desrespeito ao professor. E aí a gente vê a cultura de um povo e a cultura do outro povo. O americano, ele é participativo na aula. Agora, o coreano, ele já fica em silêncio, prestando atenção. E para ele, fazer aquilo que o americano faz é um desrespeito ao professor. Então, são maneiras diferentes de enxergar uma mesma realidade. Numa cultura, os mesmos atos podem ser interpretados de maneiras diferentes. Então, quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos da cosmovisão cristã? Na verdade, os fundamentos são as leis de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Na verdade, existe um só fundamento, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Então, este é o fundamento. Cosmovisão cristã é a maneira de enxergar a vida a partir da história bíblica, a partir de todos os ensinamentos de Deus. A partir destes ensinamentos, eu vou ter uma ótica de toda a realidade que eu vivo. Então, nós precisamos pensar da maneira que agrada a Deus. Nós devemos enxergar da maneira que Cristo enxerga. Eu devo fazer aquilo que agrada a Deus, segundo o que Ele ensina em sua palavra. Então, a Bíblia vai nos nortear em tudo aquilo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos colocar a mão para fazer, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas atitudes, vivendo todo o tempo para a glória de Deus. E pensando assim, na história bíblica e nos ensinamentos de Deus, nós devemos ter em mente que a Bíblia, ela é resumida em criação, queda, redenção e glorificação. Se a Bíblia é, de certa forma, resumida nesses 4 pontos, tudo em minha vida deve ser regido conforme o que a palavra de Deus me ensina. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, porém veio o pecado me separou de Deus. Agora eu estou morto em meus delitos e pecados, totalmente separado de Deus. Não tem como eu ir até Deus, eu estou separado, preciso de um mediador. Deus, em sua bondade, Ele envia Cristo Jesus, que é o nosso mediador, a nossa ponte, que vai perdoar os nossos pecados, que vai limpar o nosso coração, nos dar uma nova vida, e agora com esta nova vida, nós vamos viver para glorificar a Deus, e temos um destino, junto de Deus, iremos viver eternamente junto de Deus. Então, em todas as coisas na nossa vida, nós devemos lembrar disso. Eu fui criado, mas veio o pecado, Cristo Jesus é o meu Salvador, e agora eu vivo para a glória de Deus e aguardo o dia em que Cristo Jesus irá voltar para viver eternamente junto de Deus Pai. Esses pilares são uma forma que nós deveríamos usar para enxergar a vida. Às vezes interpretamos um ato de alguém como sendo falta de educação. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, consideramos aquele ato ali como falta de educação, porém, na educação que essa pessoa recebeu, na casa dele, para isso, na vida dele, aquela atitude é uma atitude normal. Então, às vezes, o que para mim é uma coisa ruim, para outra pessoa
é uma coisa boa. São maneiras diferentes de enxergar a vida. Nenhuma cultura do mundo é neutra. Ou ela agrada a Deus, ou ela desagrada a Deus. Por isso que nós devemos viver o tempo todo correndo e vendo e aprendendo o que a Bíblia nos ensina. Seja como os crentes de Bereia, que ficavam o tempo todo pesquisando na Bíblia se aquilo que eles estavam ouvindo era verdadeiramente correto. Então, seja como esses crentes de Bereia, que ficavam estudando, que iam na palavra para ver se realmente aquilo era correto. Pensando em um personagem da Bíblia, em alguma situação de mudança de visão, a gente lembra da vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele era alguém que perseguia os cristãos. Até o momento em que a sua cosmovisão foi transformada. Ele enxergava de uma forma. Ele era judeu, fariseu, não considerava os cristãos, perseguia os cristãos. Na morte de Estevão, lá estava Saulo, que antes o seu nome era Saulo. Lá estava ele, eles deixaram as roupas de Estevão aos pés de Saulo. E quando ele vai para Damasco, ele pede cartas para os sumos sacerdotes, pedindo autorização para ir a Damasco, procurar aqueles que eram do caminho. Se porventura ele encontrasse estes, ele iria levá-los presos. E aí, naquele caminho, quando ele vai para Damasco, de repente, no meio da estrada, subitamente, aparece uma luz que brilha tão forte, e ele cai. E diante daquilo, ele diz: quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus, então, aparece para Paulo, e ali naquela situação, aquela luz tão forte, que brilhou, fez com que ele ficasse cego. E em Atos 9:8 está escrito: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele enxergava de uma maneira errada a realidade. Ele era um judeu e não aceitava os ensinamentos de Cristo Jesus. Ele vivia para perseguir os cristãos, vivia o tempo todo com um desejo ardente de acabar com os cristãos. Até que Jesus vem, e a partir do momento em que ele vê Cristo Jesus, a sua ótica é transformada. A sua cosmovisão de mundo é totalmente transformada. Agora, ele está cego. E quando ele fica cego, é que ele consegue enxergar da maneira que Deus deseja. A partir daquele momento, ele recebe uma nova visão para a sua vida toda. A partir daquele momento, ele iria viver de uma nova maneira. Ele iria viver de uma ótica diferente. E depois ele vai para a casa de Ananias. Ananias vai, ora por ele, e ele volta a enxergar. No versículo 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E é interessante, no capítulo 9, que ele fica ali em Damasco, e esse texto termina dizendo que ele passa uns dias com os discípulos, e logo em seguida,
já vai nos mostrando que ele se torna um pregador da palavra. A mudança na vida de Paulo foi tão radical que passaram alguns dias, ele ficou ali com os discípulos, ele aprendeu rapidamente sobre os ensinamentos de Cristo e já se tornou um pregador, um missionário, que ia por todos os lugares falando a respeito de Cristo Jesus. Nessa nova ótica de vida, nessa nova maneira de ver a realidade. Aquele que era um perseguidor de cristãos, que não aceitava os ensinamentos de Jesus, a partir de agora, cego, começou a ver da maneira que agrada a Deus. Começou a ver Cristo Jesus. E isso precisa acontecer nas nossas vidas. Quando nós vemos Cristo Jesus, quando nós vemos o reino de Cristo Jesus, quando nós vemos aquilo que Deus quer que a gente veja, a nossa ótica é totalmente transformada e as escamas dos nossos olhos caem. Por que agora por que a partir de agora eu vou pensar diferente? Por que a partir de agora eu vou deixar de fazer algumas coisas, vou deixar os pecados, deixar a minha velha vida? Por que a partir de agora eu vou ter uma nova vida? Porque as escamas dos meus olhos caíram e agora eu vou viver segundo a vontade de Deus, ir por toda parte e anunciar a palavra. Então nós precisamos, muitas vezes, ficar cegos para enxergar conforme o que Deus deseja. Então nós precisamos enxergar da maneira que agrada a Deus. E eu tenho uma pergunta para você: o que é cosmovisão? Como eu já disse, é a visão do mundo. É como você vê a realidade e as coisas que estão ao seu redor. Cosmovisão não é um conceito teológico. Muita gente pode assustar, né? Nossa, isso não é um conceito teológico? Não é um conceito teológico. É comum no meio religioso, mas não nasceu no nosso meio cristão. É uma ideia que nasceu na filosofia alemã iluminista do século XVIII. O grande objetivo do nascimento desse conceito é originalmente afirmar que o homem é um sujeito ativo no processo do conhecimento. O homem conhece e a partir do conhecimento ele consegue enxergar a realidade ao seu redor. Indivíduos diferentes observam coisas iguais e chegam a conclusões diferentes. E nós podemos interpretar fatos desta maneira. Você tem uma visão, eu tenho uma visão, mas nós que somos cristãos, devemos ser regidos pela palavra de Deus. Um cristão, ele tem um tipo de análise do mundo. Um ateu, ele tem outra forma de análise do mundo. Um espírita tem outra forma de ver o mundo. Existe algo entre nós e o mundo que determina como nos relacionamos com ele. E é isso que as pessoas chamam de cosmovisão. Então, para que a gente entenda melhor, eu vou falar um pouco sobre cosmovisão calvinista. Só para a gente ter uma visão do que é uma cosmovisão. Por exemplo, a tulipe, ela não foi desenvolvida por Calvino, mas pelos seguidores de Calvino, baseada nos ensinamentos de Calvino. Então, qual que era a cosmovisão de Calvino? Como ele enxergava a realidade? Como ele enxergava o mundo? Então, o seu pensamento está resumido aqui: depravação total. O que ele dizia sobre a depravação total? Nós somos totalmente depravados. Estamos mortos em nossos delitos e pecados.
O homem está escravizado no pecado. E assim estamos separados de Deus. Ele também fala sobre a eleição incondicional. Não há nada que eu faça para merecer a graça, para merecer a salvação. Ele também ensinou sobre a expiação limitada. A expiação limitada, ela nos diz a respeito do povo eleito. Jesus morreu pelos eleitos. Jesus morreu pelo seu povo escolhido. Ele não morreu por todo mundo, mas ele morreu pelo seu povo, pela nação santa, o sacerdócio real. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava o sangue do animal para aspergir sobre o propiciatório, ele pedia a Deus perdão pelos pecados do mundo todo? Não, ele pedia a Deus perdão pelos pecados de Israel. Por isso a expiação era limitada ao povo de Israel. E a expiação de Cristo também ela é assim. Ela é uma expiação restrita aos eleitos de Deus, aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Isso é soberania de Deus, é confiança no Senhor, e nós cremos na soberania de Deus. Ele também fala a respeito de graça irresistível. A partir do momento em que nós recebemos o convite da graça, nós nos rendemos e nós confessamos o nome de Cristo Jesus e vivemos para glorificar a Cristo Jesus. E por último, perseverança dos santos. Uma vez salvo, você está salvo para sempre. Você que é eleito, você é eleito do Senhor e nada pode te tirar das mãos de Deus. Estamos selados, marcados, e agora pertencemos ao povo de Deus. Somos o povo do Senhor. Então, essa era a cosmovisão de Calvino. Assim ele enxergava o mundo ao seu redor. Então, pensando nisso, nós podemos lembrar de alguns fundamentos que constituem a nossa cosmovisão. Quais fundamentos, quais princípios estão baseados a nossa cosmovisão? Em quais princípios, né? Então nós podemos perguntar o seguinte: quem é Deus? Deus existe? Se Deus existe, quem é este Deus? Como o mundo veio a existir? Por que nós estamos aqui? Qual a razão da nossa existência? O que vai acontecer após a morte? Então, é conforme a sua cosmovisão que você vai ter uma resposta para tudo isso. Se alguém chegar para você e perguntar: quem é Deus? Se você é cristão, se você conhece a palavra de Deus, você vai dizer e explicar conforme a palavra de Deus. Se você é um ateu, vai dizer: Deus não existe, é uma criação do homem. Agora, nós que somos cristãos, nós temos resposta para todas essas perguntas. Nós temos respostas que o próprio Deus já trouxe para nós em sua palavra revelada. Então essas perguntas, elas são fundamentais e elas constituem a cosmovisão de uma determinada pessoa. A respeito do aborto, o que você tem para dizer a respeito do aborto? Nós que somos cristãos, qual a nossa cosmovisão a respeito do aborto? Para alguém
que é ateu, que não acredita na Bíblia, quais serão as respostas dessa pessoa a respeito do aborto? Então, nós temos respostas por meio da palavra de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, de uma maneira sobremodo, de uma maneira maravilhosa nós fomos criados. O salmista diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Nós fomos criados pelo próprio Deus, fomos formados por Deus. E a partir dessa ótica, nós vamos responder a respeito da vida, a respeito do aborto, a respeito de várias coisas que correspondem à nossa vida. Você é dono do seu próprio corpo? Ou nós somos criados por um Deus e devemos prestar conta de tudo que nós fazemos a este Deus? Hoje em dia, toda cosmovisão é válida. De alguma forma, fazem com que o mundo seja como você diz que é. Então, várias pessoas têm cosmovisões diferentes, né? Eu acho que o mundo é assim. Não, eu já penso dessa forma. Numa perspectiva cristã, nós não podemos aceitar isso. Nossa vida deve ser regida conforme os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia é o ponto de vista de Deus e deve nortear todos os nossos pensamentos e decisões, em todos os lugares e em nossa vida, em todas as situações. A visão de Deus, ela é revelada por meio da palavra de Deus, por meio das Sagradas Escrituras. Cosmovisão cristã tem implicações diferentes para variadas situações da nossa vida. Por exemplo, segundo a sua cosmovisão, você vai trabalhar. Segundo a sua cosmovisão, você vai ter os seus princípios de ética. Segundo a sua cosmovisão, você vai ter os seus princípios e valores a respeito de um determinado assunto, a respeito da sexualidade. É segundo a sua cosmovisão que você vai ter resposta para todas essas perguntas. Então, as bases da cosmovisão cristã estão nos ensinamentos bíblicos e está fundamentada em Cristo, na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou. Criação, queda, redenção e glorificação. E um versículo que eu coloquei aqui para a gente terminar, está em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. É um texto bastante conhecido, mas ele nos esclarece a respeito desse tema. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o seu culto diário. Você vai oferecer a sua vida para glorificar a Deus. Agora, o seu culto de todos os dias é a sua vida, o seu testemunho, é como que você vai viver. E ele diz: e não vos conformeis com este século. Não viva conforme o que prega este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que eu conheço a Cristo, a realidade bíblica, os ensinamentos de Deus, a partir de todos esses ensinamentos, a minha mente é transformada. Os meus pensamentos são
transformados, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, por isso eu preciso conhecer a Bíblia. Quanto mais eu conhecer a Bíblia, mais a minha mente será transformada, mais eu vou levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo, mais eu vou caminhar conforme Cristo quer que eu caminhe. Acontecerá uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança radical na minha vida. E aí eu vou dizer como Paulo: já não sou eu quem vivo, agora é Cristo quem vive em mim. E este viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e por mim se entregou. O viver agora é Cristo. O morrer é até lucro. Agora eu quero viver segundo o que Cristo deseja, segundo os ensinamentos de Cristo Jesus. Assim como foi com Paulo, e suas escamas caíram, conosco também é assim. A partir do momento que eu conheço a realidade da palavra de Deus, eu sou transformado e não recebo a forma deste mundo, mas eu vivo para a glória de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dessa forma eu vou viver conforme Deus agrada, da maneira que Deus agrada. Por isso os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Cristo. Por isso eu preciso ver como Cristo vê. Por isso feche seus olhos e vamos orar. Nós falamos sobre fundamentos da cosmovisão cristã. O único fundamento é Cristo Jesus. O único fundamento é a palavra de Deus, suas leis, seus estatutos. E a nossa mente precisa ser transformada nesse sentido. Senhor nosso Deus, nós oramos e te pedimos que a nossa cosmovisão, que a nossa maneira de ver o mundo, glorifique o Senhor. Nós queremos conhecer a realidade da Tua Palavra e enxergar todas as coisas ao nosso redor, conforme os ensinamentos da Tua Palavra. Por isso nós te pedimos perdão, porque muitas vezes, quando não conhecemos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, nós fazemos coisas que não agradam o Senhor. E os Teus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. São pensamentos de paz e não de mal. E nós queremos pensar nas coisas lá do alto, ó Deus. Tudo aquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há algum louvor, que tudo isso ocupe o nosso pensamento. Que a nossa mente, transformada pelo poder da Tua Palavra, seja em nome de Jesus, mudada, de certa forma que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, para que vivamos conforme Cristo nos ensinou. Ele que deixou a sua glória, habitou entre nós, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também o Senhor o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pensando nesse sentido, nós queremos viver para a Tua glória, como instrumentos do Senhor, para que aqueles que estão ao nosso redor vivam também enxergando o mundo conforme a Tua Palavra. Ó Deus, que a nossa cosmovisão cristã revele Cristo Jesus, e que as pessoas ao nosso redor também queiram ver da mesma forma que nós vemos, porque agora as escamas caíram e nós temos uma nova vida. Te agradecemos por isso, em nome do Teu Filho Jesus.
Amém. Nós vamos falar sobre o relacionamento no nosso trabalho, nossa casa. Só que como o pastor Felipe disse bem aqui, e ficou bem claro para todo mundo, nós temos uma pessoa única que de fato nós nos espelhamos, porque ela foi perfeita, né? E essa pessoa é Cristo Jesus. Então nós vamos usar Cristo conforme Ele andou, conforme Ele participou, para entender como Cristo agiu, para nós olharmos as nossas ações e como é que nós temos agido no nosso dia a dia, tentar entender como que esse relacionamento interpessoal ele acontece. O tema é Cosmovisão Cristã nos relacionamentos, e eu vou falar mais voltado pelos elementos interpessoais. Bom, eu gostaria de deixar aqui algumas coisas para a gente poder entender, né? Nós vamos ver então, como eu falei, que Jesus, vamos entender como é que Jesus tinha esse relacionamento, como é que Jesus ele tratava as outras pessoas, como é que as pessoas se chegavam até ele. E as relações interpessoais na vida de Jesus, ela é um tema que merece uma atenção especial. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos várias vezes Jesus sendo acessível às pessoas. Jesus ele não fazia nenhuma acepção de pessoas, ele era acessível, as pessoas conseguiam chegar até ele. E essa atenção que nós precisamos dar é porque, em primeiro lugar, as dificuldades que existem para criar, para desenvolver e para manter relacionamentos saudáveis e significativos, às vezes são difíceis. E hoje, no dia a dia, nós sofremos muito com isso. As pessoas têm sofrido em conseguir ter um relacionamento, desenvolver e manter um relacionamento saudável e significativo com as pessoas. Isso tem sido muito presente nas igrejas e as pessoas têm sofrido muito com isso, fora das igrejas também, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, isso também tem acontecido. E relacionar-se com pessoas fora da comunidade cristã, dentro da comunidade cristã, com não cristãos, com pessoas que professam outras religiões, isso também é importante na vida do cristão. Jesus, ele não fez a acepção de nenhuma religião. Porque ele não é cristão, então vou me relacionar com ele. Pelo contrário, Jesus ele sempre foi uma pessoa muito acessível, e é isso que nós precisamos entender. Como é que esses nossos relacionamentos eles vão se desenvolver durante a nossa vida, como que nós vamos caminhar, de que forma que nós vamos andar. Bom, Jesus ele enfatizou muito o amor de Deus pelo homem perdido. Jesus, ele de forma maravilhosa, ele sempre demonstrou o amor de Deus pelo homem perdido. Deus ele envia o seu único filho para morrer por cada um de nós. Nós não merecíamos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus não precisa de nós, mas ele envia seu filho para morrer por nós. A partir disso, nós precisamos entender que essa ênfase que é dada, ela é muito mais do que falar de um relacionamento. Porque Deus ele nos amou primeiro. Ele não precisa, mas ele nos amou, porque ele deixou-se conhecer. Deus que deixou que nós conhecêssemos. Então, você vê o amor que Deus tem por cada um de nós. Deus, ele é eterno, ele antes mesmo de que tudo acontecesse, ele já existia. Deus não foi criado por ninguém, Deus sempre existiu. Deus criou todas as coisas, e Deus, ao criar todas as coisas, Deus nos deu uma forma de nós vivermos uns com os outros através do relacionamento. E através do relacionamento que nós propagamos a mensagem, é através do relacionamento que nós pregamos o Evangelho, é através do relacionamento que nós levamos a palavra de Deus a outras pessoas. Jesus encarnou entre nós e a mensagem dele foi espalhada em nosso meio. E Jesus ele vivenciou, Jesus ele trouxe isso de uma forma presente. Jesus, como ele estava presente, ele estava aqui, ele demonstrou como que os relacionamentos deveriam ser verdadeiros, como que os relacionamentos deveriam acontecer. Certa vez eu falando sobre isso, eu fui questionado, mas o próprio Jesus esteve aqui e o relacionamento que ele teve, nem todos foram
de fato, relacionamentos produtivos. É verdade, Judas traiu Jesus. Para você ver, Jesus, o Senhor dos Senhores, ele teve um amigo que o traiu, mas Jesus, ele não desprezou. Pelo contrário, Jesus não desprezou. Jesus não despreza a ninguém. Então, os nossos relacionamentos não devem ser um relacionamento de desprezo. Nós devemos ter empatia, nós devemos ter acessibilidade às pessoas. Isso é muito importante. Nós precisamos compreender isso, entender o que a empatia produz em nós. E às vezes nós não entendemos o significado dessa palavra empatia, mas ela é muito importante nós conhecermos. E empatia, de uma forma muito simples de nós falarmos, é você entender, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Essa é uma forma de empatia. A empatia ela é muito importante, porque através da empatia nós vamos compreender as emoções e os sentimentos que as outras pessoas estão vivendo. E nós também vamos vivenciar essas emoções, esses sentimentos. Essa capacidade que nós temos de sentir, essa capacidade que nós temos de vivenciar a mesma situação que aquela pessoa está vivendo. Hoje nós sofremos um grande problema, e eu tenho falado muito isso com os jovens aqui na igreja, que é a falta de ouvir uns aos outros. Quando nós não ouvimos uns aos outros, nós não temos a capacidade de nos colocar no lugar do que aquela pessoa está vivendo. Nós não somos capazes disso. E se você olhar de uma forma muito profunda, Jesus ele morre na cruz por cada um de nós. E a Bíblia diz que nós jamais suportaríamos o sofrimento que Jesus sofreu. Nós jamais conseguiríamos pagar o preço que Jesus pagou. Mas Jesus colocou-se em nosso lugar. Jesus sabia que somente Ele podia suportar estas coisas. Jesus sabia que se não fosse por Ele, nós não obteríamos a salvação. Porque nós somos filhos adotivos por intermédio de Cristo Jesus. Então essa capacidade que nós temos que desenvolver de ouvir ao outro é nos colocar diante do outro e entender aquilo que ele está vivenciando. Sentir a dor que ele está sentindo. Essa é uma forma que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros. É muito importante nós entendermos isso, porque o fato de nós não ouvirmos uns aos outros mais, nós condenamos as pessoas por aquilo que elas vivem, mas nós não nos colocamos no lugar dela para poder dizer, olha, eu entendo o que você está vivendo, eu estou chorando com você, mas eu tenho um caminho bíblico que Jesus nos ensina, e esse caminho, ele é um caminho que vai dar conforto ao seu coração. Esse caminho é um caminho que vai lhe conduzir para a salvação. É um caminho que vai te levar para lugares aonde você sozinho jamais chegaria. É dessa forma que nós devemos nos pôr. A nossa Bíblia, ela é regra de fé e prática em nossas vidas. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, e discípulos faz como Cristo fez. Ser discípulo é fazer como Cristo fez. Então nós precisamos ter conhecimento bíblico e nós precisamos empregar esse conhecimento no nosso dia a dia. Olhar para as pessoas, olhar para o nosso semelhante com compaixão. Olhar para a pessoa, porque a compaixão, ela tem esse significado de empatia. Você vai me falar assim, Cristian, mas não existe empatia na Bíblia. É verdade, não tem essa palavra empatia na Bíblia. Mas tem a palavra compaixão, que tem o mesmo significado de empatia. É o mesmo significado. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter compaixão com o próximo. Nós precisamos amar cada vez mais o próximo. Amar assim como Cristo amou. Viver como Cristo viveu. E nós encontramos essas virtudes de forma abundante nos evangelhos. Quando nós começamos a olhar para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Cristo, Ele é o maior exemplo, e essa virtude está em toda a sua vida. Em todos os instantes nós encontramos isso. E encontramos também no Antigo Testamento essas virtudes que existem.
São virtudes importantes. Então nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos e entender que nós devemos fazer como Jesus fez. Se lembre que ao se deparar com o enterro do filho da viúva, Jesus, ele não simplesmente olhou para ela e disse assim, vai embora, some daqui. Foi muito pelo contrário. Ao se deparar com aquele momento, vendo aquilo que estava acontecendo, ele moveu-se intimamente de compaixão. Ele teve compaixão. E muitas das vezes acontecem coisas nas vidas do nosso próximo que nós não temos compaixão. Nós não somos capazes de sentir a dor e a aflição, por exemplo, de um pai com o seu filho que está à beira de uma morte. Às vezes nos tornamos frios e insensíveis mediante a isso. Cristo nunca foi assim. Cristo nos ensinou a nos relacionar cada vez mais. Nos ensinou a andar, a ter empatia com o próximo. Nos ensinou a entender que Cristo Jesus trouxe isso para as nossas vidas. O autor aos Hebreus, gostaria de lembrá-los, que ele diz que Jesus, o sumo sacerdote, o celestial, o Senhor do Senhor, ele compadece das nossas fraquezas. Jesus, ele compadece das nossas fraquezas. Sendo assim, nós precisamos entender que ele não é insensível a nós. Ele não é insensível a nós. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo aqui que nós somos o centro de Cristo em momento nenhum. Tá bom? Isso, de fato, não existe. Deus é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo não morreu na cruz por mim e por você. Cristo morreu na cruz para a glória do Pai. A importância é a glória do Pai. Nós somos amados para a glória de Deus. Então eu não estou dizendo aqui que Jesus, ele se compadece e ele olha para nós e diz, coitadinho. Não, não é isso. Mas Jesus, ele olha para nós, vê as nossas fraquezas e ele não é insensível à nossa fraqueza. Jesus, ele entende o quanto nós somos fracos. E Jesus, ao entender o quanto nós somos fracos, ele nos torna forte mediante a nossa fraqueza, ao reconhecermos. Então Cristo Jesus, ele está sempre em nossa volta, ele está sempre nos orientando, ele está sempre nos ajudando, ele não é insensível às coisas que estão, mas nós nos tornamos insensíveis com o passar do tempo. Algo bem simples que nós podemos entender isso. Se você começar a olhar ao seu redor as coisas que têm acontecido no seu trabalho, você se torna insensível aos acontecimentos que estão presentes. Porque você não ouve e não percebe a fraqueza que o próximo tem. E às vezes a fraqueza que aquela pessoa está sentindo é a força que você pode dar através de Cristo Jesus. E não ser insensível a tal ponto de não orientar e não ajudar aquela pessoa que está necessitando. Talvez porque ela não seja da mesma igreja, talvez porque ela não professe a mesma fé, ou talvez porque ela nem creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí você acaba se tornando insensível a isso. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser sensíveis o suficiente para levar a palavra de Deus, para que eles entendam que Cristo Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Cristo é o nosso maior exemplo. Isso tem acontecido no dia a dia. Quando você percebe que pessoas passam por dificuldade e você diz assim, eu já vivi isso daí, não se preocupa não. E muitas das vezes as pessoas não querem ouvir que você já viveu. Elas só precisam desabafar. Elas só precisam que você no final ore com ela. E que você diga, o Senhor nosso Salvador está contigo. Ela não precisa que você dê conselhos, dizendo como que você vivenciou, mas ela precisa que você a ouça. E você diga que Deus lhe dê a sabedoria e o discernimento para você poder passar por isso que você está vivendo. Então nós estamos vivendo em momentos extremamente difíceis, porque estamos nos tornando cada vez mais frio. Jesus, ele era acessível às pessoas, embora ele fosse um líder comprometido.
Jesus era um líder religioso, ele era o líder no reino de Deus. Jesus sempre foi acessível a toda e qualquer pessoa. Qualquer indivíduo conseguia chegar até Jesus. Independente de quem fosse, ele conseguia chegar e desfrutar da presença de Cristo Jesus. Jesus nunca se fez de pessoa difícil ou se fechava para que as pessoas não a compreendessem. Muito pelo contrário, ele sempre se tornou acessível. Jesus cura um cego no sábado, e sábado era proibido trabalhar, né? Mas Jesus cura um cego no sábado. Talvez a gente pode trazer para os dias de hoje, quando encontramos uma pessoa mal vestida, que talvez não tenha um cheiro totalmente agradável, ao invés de você orar pela pessoa, você acaba dizendo assim: ele está assim porque ele não se preparou para a vida e ficou desse jeito. Mas às vezes não sabe o que aconteceu por trás, porque nós nos tornamos pessoas extremamente frias diante dos acontecimentos do dia a dia. Eu não estou dizendo que todas as pessoas estão lá e a gente precisa sair ajudando todo mundo. Eu estou dizendo que a gente precisa ter mais empatia uns com os outros. Porque dentro das igrejas não está tendo empatia nem com os próprios irmãos. Irmãos estão sofrendo dentro da igreja por falta de compaixão uns com os outros. Pai e filho estão sofrendo dentro de casa por falta de compaixão uns com os outros. Famílias estão sendo destruídas por falta de compaixão uns com os outros. O pastor Felipe colocou aqui que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é isso que nós vemos? Mas Cristo Jesus, Ele abre os nossos olhos para que nós possamos viver como Cristo viveu. Muito embora Cristo foi duro em muitas de suas palavras. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 60, você vê Jesus chamando a atenção de todos aqueles que estavam seguindo. E Jesus ainda se volta para os 12 discípulos e diz assim: quem de vocês vai continuar me seguindo? Vocês vão embora também? Mas João Batista se levanta e diz assim: para onde nós vamos se só tu tens a palavra de vida? Embora Cristo Jesus era duro em suas palavras, mas nunca o amor foi para ser esse amor que é vivenciado hoje. Porque hoje o filho faz uma coisa errada, o pai vai lá e passa a mão na cabeça do filho, não deixa que ele pague pelos seus próprios erros. O Senhor, Ele nos salvou, mas nós precisamos pagar pelos erros que nós cometemos. Amar o próximo, amar o seu filho, é você olhar para ele e entender que ele precisa pagar o preço. Isso é o amor. Ter empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro, entender o que ele está sofrendo, orar com a pessoa, mas ela vai pagar o preço por aquilo que está vivenciando. E nós precisamos ter isso em mente. Nós não vivemos dizendo: coitadinho, olha lá, vamos ajudar. Não, não é isso. Nós precisamos ajudar em Cristo Jesus as pessoas, sim. Mesmo que as palavras muitas das vezes sejam duras. Por isso precisamos ouvi-los, nos colocar no lugar deles, orar por eles, mas em momentos precisamos também dizer palavras duras, porque amar e ter relacionamento uns com os outros é isso. Um verdadeiro amigo não é aquele que bate nas suas costas e diz assim: ô Isabela, você cantou tão bem hoje, que bênção. Aí eu olho para a Diana e falo assim: você viu, ela desafinou, nossa, que absurdo, né? Isso não é amar, isso não é amor. Se houve uma pregação do pastor Christian e sai daqui e fala assim: nossa, que pregação abençoada, saí daqui renovado. E chega lá na porta e fala para o seu marido assim: eita, pregação ruim da pega, hein? Que coisa horrível que eu ouvi hoje. Meus irmãos, isso não é amor. Isso não é amor. Amor é saber ouvir as críticas com carinho. Mas amor é também saber falar palavras doces para que as pessoas ouçam. Empatia é isso.
Jesus falava palavras duras quando era necessário ser duro. Mas Jesus falava palavras amorosas quando era necessário falar de amor. Jesus nunca rejeitou uma pessoa que viesse falar com ele. Pelo contrário, Jesus o ouvia. Jesus o ouvia. Eu acho engraçado quando nós olhamos o jovem rico, e eu fico imaginando Jesus olhando para ele, e ele dizendo assim: não, mas eu sou um bom filho, eu ajudo as pessoas, não, eu pago tudo direitinho, eu sou uma pessoa maravilhosa, que é isso, eu sigo a lei. Aí Jesus olha para ele e diz assim: dá tudo aos pobres, então vem e me segue. Jesus ouviu, mas Jesus disse assim: ó, nem de tudo você está certo o que você está falando. Nem de tudo que você está falando tem fundamento. Porque amar é muito mais do que isso. Então isso é amor. Amor é você ouvir e é você também falar no momento que deve ser falado. Talvez palavras duras, talvez palavras que tragam um sentimento maravilhoso de amor. Se lembre lá em João capítulo 4, quando nós vemos sobre a mulher samaritana, e é fantástico nós entendermos isso. Porque a mulher samaritana, Jesus estava num poço, parado, e chega a mulher samaritana. E gostaria de lembrar, eles não falavam um com o outro. Não era não? Eles não podiam. Mas Jesus ali estava, e Jesus conversa com ela. Jesus era extremamente acessível. E quando Jesus ouve, Jesus ainda disse para ela assim: eu tenho uma água que você vai beber, que essa água matará a sua sede para sempre. Eu tenho uma água que você vai beber, que essa água vai matar a sua sede para sempre. A mulher samaritana acreditava em Cristo como Senhor e Salvador? Sim ou não? Não. Teve gente que titubeou, ficou pensando agora. Não. Jesus escondeu a verdade dela? Não. Jesus disse para ela: eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Eu tenho algo que vai melhorar a sua vida. Então aqui nos demonstra que os nossos relacionamentos também têm que ser com pessoas não cristãs, com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, talvez com aqueles que têm pavor de ouvir da palavra de Deus. Mas em momento certo, Deus vai lhe dar a oportunidade para você dizer: eu tenho uma palavra que matará toda a sua sede para o resto da sua vida. Você sabe o que é isso? É você se colocar do outro lado, porque ele está morto, ele está com a sua visão deturpada, ele só consegue ver a ótica do mundo numa ótica não cristã, e quando você tem a oportunidade de dar para ele algo que ele vai reconhecer que Cristo é o Senhor da sua vida, é nessa hora que você vai dar para ele a palavra que mudará toda a vida dele. Então um cristão, na sua cosmovisão, ele não deve olhar para um não cristão e desprezá-lo. Jesus não fez isso. Muito pelo contrário, ele deve sim levar a palavra de vida para aqueles que não creem em Cristo Jesus. E dentre tantos outros que nós temos aqui, Lucas 19, de 1 a 10, nós temos Zaqueu, o publicano. Nós temos as crianças conduzidas à sua presença de Cristo, né? Em Mateus capítulo 19, versículo 13. Nós temos também a mulher cirofenícia em Mateus 15, 21 e 28. Nicodemos, que era um líder religioso. A mulher do fluxo de sangue, em Lucas 8, 44, que essa é uma história muito conhecida, todo mundo conhece muito bem.
ela foi até Jesus. E ela teve dificuldade de chegar em Jesus, né? Mas você sabe o que me chama mais atenção, especificamente nesse texto? É porque ela foi até Jesus, ela toca em Jesus, em meio à multidão. Jesus disse: alguém me tocou, e eles dizem: mas que é isso, Jesus? Como que alguém vai... Não tem como não te tocar aqui. Olha só o tanto de gente que está aqui em volta. Mas Jesus sabia que alguém tocou de forma diferente. Muitas das vezes, as pessoas estão em nossa volta, só esperando uma oportunidade de ouvir de Cristo Jesus, para que o Senhor toque no coração dele e para que ele entenda verdadeiramente quem é Cristo Jesus. E quando nós não temos esse relacionamento de empatia com o próximo, nós estamos negando a palavra de Cristo para essas pessoas. Quando eu acho que o meu relacionamento deve ser apenas aqui dentro da igreja, eu estou enganado. Quando eu faço distinção dentro da igreja de pessoas, eu estou errado. Porque Cristo Jesus não fez distinção de pessoas em momento algum. Os discípulos que ele escolheu, talvez nenhum de nós seremos capazes de escolher. E Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas Jesus se coloca ainda no lugar dele. E Jesus sabia. Nós precisamos amar uns aos outros, independente daquilo que as pessoas façam às nossas vidas. Isso é amar, amor ágape. É um amor incondicional. É um amor que não espera nada de volta. Então, nossos relacionamentos interpessoais, eles têm que ser um relacionamento que tem que estar firmado na base bíblica. Eu não posso fazer distinção de pessoas. Eu não posso dizer que eu não vou fazer amizade com determinadas pessoas. Mas também ninguém vai sair daqui dizendo: não, então eu vou sentar na beira de um bar para conversar, para evangelizar. Vou para o carnaval pular para evangelizar. Você vai fazer qualquer coisa menos isso. Eu só estou dizendo que no dia a dia, os seus relacionamentos, eles têm que ser mais firmados em Cristo Jesus. E você tem que ser discípulo de Cristo aqui na terra. Você tem que andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu. Você deve ter relacionamentos muito mais profundos. E muitas das vezes, nem dentro da igreja, esses relacionamentos têm sido aprofundados. Então, os relacionamentos nossos, eles devem ser com pessoas de fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, um relacionamento pautado nas Escrituras Sagradas. Às vezes você vai cansar de ouvir a mesma coisa, a pessoa repetindo a mesma coisa várias vezes. Mas aí eu lhe faço uma pergunta: quantas vezes você já dobrou seu joelho e pediu perdão a Cristo pelo mesmo pecado que você cometeu? E você não é capaz de ouvir e orientar a pessoa novamente? Jesus te ouve. E Jesus lhe entrega o perdão pelos seus pecados. Então eu tenho que ser capaz de fazer isso na minha vida, com a vida do próximo. Talvez no seu trabalho alguém tenha feito algo que te deixou muito entristecido, algo que te deixou muito nervoso, chateado. Talvez você ficou extremamente magoado com algo que te fizeram. Essa pessoa não crê em Cristo Jesus, ou essa pessoa é uma cristã. Isso não lhe dá o direito de virar as costas e não lhe dá o direito de fechar as portas para essa pessoa. Porque Cristo Jesus nunca fechou as portas para nenhum de nós. Mas nos dá o direito de perdoar e dizer que Cristo é o Senhor das nossas vidas e um dia Cristo será o Senhor da vida dele também. Relacionamentos interpessoais, eles não estão só dentro da igreja, eles estão fora da igreja também. Ser cristão não é dentro da igreja somente. Ser cristão é em todas as circunstâncias das nossas vidas. Viver como Cristo viveu. Relacionar-se faz parte da dinâmica da vida. É importante nós nos relacionarmos, não tem como.
É uma impossibilidade de você pensar numa vida sem nenhum tipo de relacionamento interpessoal. Não tem como. Cristo já nos fez assim, Deus nos fez assim. Nós vemos esse relacionamento na Trindade. O próprio Deus, na sua Trindade, mostra a importância do relacionamento. O próprio Deus mostra isso para nós. E eu acho tão fantástico quando nós vemos lá, né? Façamos então o homem a nossa. Eu não disse, eu vou fazer o homem a minha imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então, o próprio Deus, em sua Trindade, nos mostra a importância de relacionar. Nós recebemos um modelo de relacionamento interpessoal. Nós temos um modelo para seguirmos. E esse modelo já foi enfatizado aqui anteriormente, está sendo agora, é Jesus Cristo. Ele evidencia os princípios que nos ajudam a estabelecer e manter um relacionamento construtivo. Um relacionamento que dia após dia vai construindo e até chegar a um determinado momento em que nós seremos bênção na vida de outras pessoas também. Esse relacionamento ele tem que ser mantido e construído dia após dia. Nós devemos ser gratos ao Senhor porque Ele nos deu essa graça. Ele nos proporcionou amigos, pessoas em nossa volta. Pessoas que tornam significativas em nossas vidas e pessoas que talvez nós nos tornaremos significativos na vida delas também. Então o relacionamento interpessoal ele tem que ter algo que crie uma empatia pela outra pessoa, de tal forma que você será capaz de agradecer a Deus, porque Ele lhe deu amigos, do qual você possa fazer diferença na vida dele, ter um significado na vida dele, e ele tem um significado na sua vida. Cristo Jesus, Ele não falou para a gente, olha, talvez você ame. Cristo Jesus, Ele ordenou. Ele disse, amai-vos. Ele não perguntou, pastor Felipe, se você não gostar do pastor Cristo, não precisa amar ele não, tá? Não. Jesus disse, amai-vos. Ele determinou, Ele mandou, Ele ordenou, amai-vos uns aos outros. Então os nossos relacionamentos interpessoais têm que ser um relacionamento assim como Cristo teve. Amar verdadeiramente uns aos outros. Essa é a forma que nós devemos ter de vida. É a forma que nós devemos viver para a glória de Cristo. Eu amo muito ler o livro de Provérbios. E gostaria de encerrar pedindo para que vocês tenham tempo suficiente de se deleitar no livro de Provérbios. Ele é um livro da sabedoria, ele é um livro que traz conhecimento, ele é um livro que nos mostra como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Ele é um livro que nos ensina como que nós devemos ouvir uns aos outros. Ele é um livro do qual nos dá advertência. Ele é um livro fantástico que nos traz muitos conhecimentos, nos traz conselho paternal, nos traz também conselhos da sabedoria quanto moços, Provérbios capítulo 3, nos traz a excelência da sabedoria, quando ele diz no capítulo de número 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Nós devemos buscar Cristo Jesus através das Escrituras Sagradas. Devemos conhecer como nos relacionar. A palavra da sabedoria nos ensina. A palavra da sabedoria nos orienta. A palavra da sabedoria nos ajuda a vivermos como filhos, como pais, como amigos, como irmãos. Hoje nós vivemos uma tristeza do analfabetismo bíblico.
porque muitas das vezes são pegos pequenos versículos, são retirados do seu contexto e são empregados de forma totalmente errônea, e aí é empobrecido a vida cristã. Porque não se ouve os conselhos sábios que existem nas Escrituras Sagradas. A maior alegria que nós podemos ter para toda e qualquer tristeza é Cristo Jesus, porque é Ele quem nos ensina a vivermos uns com os outros. Que Deus nos dê sabedoria para nós andarmos nos caminhos de Deus. Que Deus nos ensine a ter um relacionamento interpessoal no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, no dia a dia de nossa vida, na faculdade. Mas o mais importante, que nós tenhamos um relacionamento mais profundo e interpessoal dentro da igreja também. Dentro da igreja. Se nós não formos capazes de fazer isso dentro da nossa igreja, nós não seremos capazes de fazer isso em lugar nenhum. Tem que começar aqui. Que o Senhor nos oriente para que tenhamos mais relacionamentos profundos, firmes e alicerçados por intermédio de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso que nos chama a atenção quando tem que ser chamado. O Senhor é um Deus, ó Pai, que no momento oportuno cala a boca do tolo. O Senhor é um Deus que no momento oportuno nos dá a orientação de como devemos fazer. O Senhor nos dá o fruto da boca para que possamos falar aquilo que glorifica o Teu santo nome. Então nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos oriente dia após dia a fazermos aquilo que agrada ao Seu coração. Que os relacionamentos, ó Pai, dentro da igreja, eles sejam relacionamentos mais profundos e verdadeiros. E que os relacionamentos fora da igreja sejam relacionamentos que levem pessoas que não conheçam a Ti a louvar o Teu santo nome, porque o Senhor é Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor Salvador das nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, nos oriente a sermos cristãos que agrade ao Seu coração. Assim como Davi fazia sua oração, ó Pai, pela manhã, ele dizia que o Senhor freasse a sua língua para que ele não falasse coisas tolas. Pedimos que o Senhor, ó Pai, freie a nossa língua, para não falarmos coisas tolas, para que nós sejamos bênção na vida dos outros. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre a empatia, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando mais ou menos sobre o dom da empatia, né? Existe dom da empatia ou é um dever do cristão? Queria saber primeiro isso, se existe o dom da empatia ou se é um dever do cristão ter empatia. Então, eu já ouvi significado. Dom da empatia. Não, na verdade, não existe o dom da empatia. Porque, assim, alguns psicólogos, eles colocam que a empatia é compreender o sentimento e a emoção e experimentar do outro indivíduo. Isso alguns psicólogos colocam. Mas, como eu disse, a empatia, ela tem o significado de compaixão. Então, isso não é um dom, isso é um dever. Amar uns aos outros, ter compaixão dos outros. Então, não é dom, é dever. Nós devemos. Eu acho que eu vou mudar, nós somos obrigados a amar uns aos outros. Então, eu já ouvi esse termo, já falaram uma vez, mas não é um dom, é um dever, é uma obrigação nossa. Temos empatia. Jesus, Ele nos amou verdadeiramente. Ele teve compaixão de nós. Então nós temos o dever. E Jesus falou, como eu disse, amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Então isso não é dom, isso é dever. Certo. E aí, complementando nessa questão dos relacionamentos, né, que devemos exercer a empatia como um dever
E aí isso vai nos sempre impulsionar a buscar aqueles que estão, buscar pessoas novas, buscar exercer a empatia como fora do nosso círculo, né? E aí, nesse pensamento, combater a timidez é uma necessidade ou justifica ser tímido? Ficou bom, né? Pergunta muito boa. Uma pergunta boa, realmente. Bom, a timidez. A timidez, ela tem dois grandes problemas, né? Primeiro, as pessoas se acomodam porque é tímida. Ah, eu sou tímido, então não quero falar. As pessoas se acomodam por isso. Ah, eu sou tímido, então tenho dificuldade de me relacionar. Isso é um problema muito grave. Às vezes a timidez, ela passa a ser mais uma desculpa para você se isolar um pouco mais e poder ser mais seleto no seu público que você gostaria de ter de amizade, do que de fato você amar as pessoas. Por que eu falo isso? Bom, vamos lá. Eu falei, mas vou justificar, tá? Conheço algumas pessoas que são extremamente tímidas, ao extremo. Mas quando elas se desenvolvem em alguma área, a timidez dela acaba. Ela se relaciona com outras pessoas, ela consegue ajudar outras pessoas. Então, às vezes, a timidez, ela não é de fato algo que eu tenho que dizer assim, eu sou tímido, então eu não vou me relacionar. É algo que eu posso trabalhar e eu posso mudar. Isso aí é fato. É algo que você muda. É algo que você consegue. Primeiro, você tem que reconhecer. É um primeiro passo. Você tem que reconhecer. O segundo passo é você ter vontade de querer quebrar isso daí. A timidez, muitas das vezes, nos faz ser seleto nas amizades. Eu posso fazer uma pergunta para o outro, pastor? Agora? Por favor. Aí eu já encerro, tá? Pastor, responda. Sobre, ainda nessa questão sobre combater alguns hábitos, né? Falar palavrões é um hábito cultural do nosso país. E aí vem a pergunta, né? O cristão pode ter esse hábito ou ele tem que buscar renovar a sua mente e transformá-la para que os pontos culturais não superem o zelo pelos hábitos cristãos? Realmente, falar alguma coisa que é desagradável, né, ou uma palavra de baixo escalão, como é dito, né, é uma coisa muito desagradável. E o cristão agora, ele é regido pelo Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito. Então, nós não praticamos as obras da carne. Vivemos no Espírito, temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, agora eu vou ter o domínio próprio, né? Por mais que eu queira falar alguma coisa, né, um palavrão, uma palavra que não é de agrado de Deus, então eu vou me controlar naquilo ali, né, e vou pedir a Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma mudança nesse sentido na minha vida, né? Às vezes, no impulso, pode sair alguma coisa desagradável, né? Mas o cristão deve sempre estar vigiando, né, nesse sentido, todo tempo. Será que as minhas palavras, até mesmo tirando no sentido de falar um palavrão, mas as palavras que a gente usa, né, os pensamentos que a gente tem, né, as conversas que a gente tem com as pessoas, será que elas refletem a presença de Deus? Ou será que eu vivo só criticando, falando mal, usando errado a maneira de comunicar, né? Então eu sempre tenho que estar pensando nisso e vivendo no Espírito. Deixar que esse fruto do Espírito seja visível para que todos possam ir e deliciar desse fruto do Espírito que na vida do cristão é visível para todos. Ah, tá, vocês chegaram depois, né? Aham. Então vamos lá. A palavra cosmos
é mundo, né? Então, visão de mundo. Como eu vou enxergar um mundo? Como que nós enxergamos o mundo? Segundo o que meu pai e a minha mãe me ensinou, ou segundo o que a palavra de Deus me ensinou? Segundo o que o meu professor na faculdade me ensinou, ou segundo o que a palavra de Deus me ensinou? Então, a cosmovisão é a visão do mundo. É a mesma forma de eu colocar um óculos, né? É a palavra de Deus. Eu vou ver o mundo conforme a palavra de Deus. Agora eu vou ser regido pela palavra de Deus. Então, agora, entre eu e a realidade do mundo, eu coloco a Bíblia, eu coloco a realidade da palavra de Deus para enxergar todas as coisas. Aí não é mais a minha opinião, não é mais o que o meu pai e minha mãe me ensinou, não é mais o que o meu professor da faculdade me ensinou, mas é o que a Bíblia me ensinou, né? Então a visão do mundo agora é totalmente baseada na Bíblia, né? Som. Eu queria saber quais são os limites da nossa atuação com a nossa cosmovisão cristã, tendo em vista que hoje em dia a gente vive uma pluralidade de cosmovisões, né? Uma sociedade cada vez mais relativista, né? Cada um tem uma cosmovisão diferente. Então, até onde a gente vai com a nossa cosmovisão? Por exemplo, é correto a igreja querer que toda a sociedade ande conforme a sua cosmovisão? Por exemplo, às vezes, como os políticos querem fazer, às vezes. Então, qual é o nosso limite? Até onde a gente deve ir? Quer responder, Cristian? Essa pergunta ela é eu boa. começo, depois você vai. Pode ser. Então, Jesus, vamos pegar Jesus, né? Jesus, ele dizia: dê a César o que é de César. Eu preciso respeitar as autoridades, preciso viver conforme as leis e conforme tudo aquilo que o mundo me impõe, né? Tem as regras de trânsito, vou viver conforme o que as regras de trânsito me ensinam, né? E todas as demais coisas na nossa vida, né? Eu vou ser influenciado o tempo todo pelo mundo, mas eu vou ser luz em meio à escuridão, né? Então, a igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade, ela é luz em meio à escuridão, ela vai ser o testemunho, ela vai ser ela é o corpo de Cristo, né? Então, a partir disso, a partir da igreja, nós podemos influenciar, né? E nós vamos influenciar conforme a palavra de Deus ensina, né? Temos limitações? Temos limitações, né? Podemos ir até um certo ponto. Podemos falar até o que a Bíblia ensina. Não podemos ir além do que a Bíblia ensina. Tá. Posição de valores de um cristão e posição de valores de um não cristão. Legal. Funciona assim. Até onde nós podemos ir? Um cristão, ele tem que ter base para viver como um cristão. Isso aí é indiscutível. Em Romanos nós encontramos, e o pastor já citou aqui, que nós devemos obedecer às leis. Não é isso? Para quem que estava escrevendo essa carta a Romanos? Era para o não cristão? Não, né? Ele estava escrevendo para os cristãos. Quando ele fala para os cristãos. Ou seja, até nós onde devemos ir? O cristão, ele tem que ter a tua vida pautada na Bíblia. O Felipe aqui é pastor. Eu sou do mundo. O Felipe não vai viver conforme a minha filosofia de vida. Mas o Felipe também não vai empregar o que ele acredita como filosofia de vida, porque eu não sou cristão. Você entendeu? Mas o Felipe vai viver pautado nas Escrituras. O que vai fazer mudar que eu conheça Cristo? São as atitudes que o Felipe tem. Se o Felipe tem as mesmas atitudes que eu tenho, eu vou olhar para o Felipe e falar assim,
Religião não tem nada. Religião é frescura. Ele faz a mesma coisa que eu faço. Agora, quando eu olho para o Felipe e ele participa da vida dele com uma forma diferente que eu participo, eu falo, opa, tem alguma coisa diferente ali. Eu preciso conhecer. Então, o político, quando ele quer impor à sociedade, eu sou cristão e eu vivo pela Bíblia, e a Bíblia diz assim, isso é uma imposição, isso está errado. Agora, ele agir de forma diferente, essa é a diferença, é o testemunho que ele dá, que faz. Muito mais. Eu vou usar a Isabela como exemplo. Tadinha, né? Vou usar a Isabela como exemplo. Na faculdade, todo mundo aqui já fez faculdade ou está fazendo, não? Olha que bacana, na faculdade, chega na sala de aula, e eu acho que aconteceu no seminário também, né, pastor? Aí olha para a Isabela, ou um colega do Paulo P. e fala assim, eu não vou na aula lá, assina a chamada para mim. Isso é uma atitude cristã? Se você fizer isso, qual é o testemunho que você está dando? Contrário. Mas aí, a Isabela levanta e fala assim, não, a Bíblia diz que eu não devo fazer isso, porque está errado. Isso é errado, eu não vou fazer isso. Mas aí no outro dia a Isabela não vai na aula, liga e fala assim, assina meu nome aí. Você viu que as atitudes, elas influenciam muito mais do que aquilo que eu falo. Então assim, o que eu posso fazer? O senhor falou sobre o aborto, em relação ao aborto. O que o cristão enxerga sobre o aborto? Que é errado, ponto. Ah, mas na Bíblia tem um contexto dizendo que... Não, não tem contexto. A Bíblia está dizendo o seguinte, é proibido matar, ponto final. Não existe ponto e vírgula. Então, quando você tira a vida de um feto, o que você está fazendo? Você está matando. Você está matando. Mas aí você vai lá na frente e diz assim, não, perante a Bíblia, está dizendo que eu não posso matar, então eu sou contra matar. Beleza, você fez isso. Mas aí, você como político foi lá e assinou um documento, tirando metade da verba da saúde. E muitas pessoas vão morrer porque não tem mais medicamento para ajudar a fazer acesso, alguma coisa parecida. O que você fez? Você matou. Então, as atitudes do cristão falam muito mais alto do que as palavras que ele tem. Então, mediante a sociedade de hoje, sob a cosmovisão que existe e tantas filosofias de vida que nós encontramos, como é que eu posso vivenciar isso? Com as atitudes. Um bom político não é aquele que sai falando o que faz, mas é aquele que faz sem falar. Se eu sonego no meu imposto de renda, qual é o testemunho que eu estou dando? Dai a César o que é de César. Ou seja, pague seus tributos a quem tem que ser pago. Eu acho injusto. A Bíblia não falou lá assim, olha, se for injusto, você pode tirar. Não, a Bíblia disse, dai a César o que é de César. É simples assim. É simples assim. Então, assim, até onde eu posso ir? Nas minhas atitudes. Eu posso impor a Bíblia a alguém? Não, não posso impor a Bíblia a alguém. Eu posso, com a minha vida, testemunhar a Cristo. Isso sim, mas impor não. Ah, sim, é. Um bom exemplo também. Eu quis fazer essa pergunta só para esclarecer, porque a cosmovisão para o cristão, a cosmovisão cristã, é uma experiência verdadeira de conversão. Né? Que nem você falou, Felipe. Nós somos chamados para ser luz e sal. Né? Então, através da cosmovisão cristã, que é uma verdadeira conversão, a gente vai começar a viver de acordo com a palavra de Deus. E assim a gente vai poder influenciar a sociedade, não impondo porque não tem como.
né? Aí a gente pode voltar até o exemplo antes da pré-reforma, né? Que antes da reforma, que a igreja cristã passou a ser uma igreja obrigatória, né? A igreja do Estado, e começou a entrar um monte de paganismo junto, né? Então, tipo assim, não existe uma imposição da fé, mas existe uma influência que Jesus nos chama para ser luz e sal, e isso vem através de uma conversão cristã correta, que vem somente com a conversão genuína do homem, né? Do ser humano. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar? Tudo claro? Que bom. Oi? Só uma última pergunta, pessoal. Tranquilo. Tá. É possível, agora em cima da empatia e das amizades, né? É possível, o senhor mencionou a questão de nós devemos buscar ter relacionamento até mesmo fora, né, do nosso círculo de cristãos e de amigos da igreja ali, né? Mas é possível que um cristão tenha mais amigos descrentes? Isto é, que um cristão tenha mais relacionamentos fora da sua própria igreja? É a última? Então tá bom. Então vou... A amizade com o mundo é inimizade com Deus, né? Oi? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Exatamente. Eu sou muito amigo. Não, vamos tentar pontuar isso para ficar mais claro. Tentar pontuar. O pastor Felipe falou bem claro. A amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. Sim, óbvio. Indiscutível. A sua pergunta é se é possível que um cristão tenha mais amizade com pessoas do mundo do que com cristãos. Então, é possível? Sim, é possível. Agora, se me perguntar, está certo ele ter mais amizades com o mundo do que com o cristão? É uma pergunta completamente diferente. É possível? É possível. Só que isso é um problema. Por que é um problema? Porque você é influenciado pelo meio que você está. O seu relacionamento com Deus, ele só vai ser mais aprofundado se você estiver em meios onde as pessoas vivem para Deus. Então, se você vai, por exemplo, num acampamento, onde esse acampamento não é um acampamento espiritual, você vai estar compartilhando do que dali? Não é de comunhão com Deus, com certeza. Você vai compartilhar qualquer outra coisa, menos uma comunhão com Deus. Se você vai para um acampamento onde é um acampamento de retiro espiritual, você vai ter comunhão com quem? Com Deus. Pessoas que têm comunhão com Deus levam outras pessoas a ter comunhão com Deus. Pessoas que não têm comunhão com Deus levam você a se afastar cada vez mais de Deus. Então isso aí não tem como. Não tem como. Se as suas amizades, se a sua prioridade está fora da igreja, com o tempo você vai ficar fora da igreja. Se a sua amizade está dentro da igreja, você cada vez mais vai se alicerçar dentro da igreja. Isso a mesma coisa serve para um casamento misto. Se você casa com uma pessoa que não é da mesma fé que você professa, é certeza, você vai sair da igreja. Se a mulher casa com um homem que não professa a mesma fé que ela professa, pode ficar tranquila, ela vai sair da igreja. Por que isso? Porque vai chegar um momento que o cara vai falar assim, você vai para a igreja de novo? Todo domingo você vai para lá? O que você faz naquela igreja todo domingo? Vai chegar um momento que a pessoa se cansa, seu relacionamento vai ficando cada vez mais estragado, e aí, ou ela sai da igreja, ou ela termina o casamento. Qual é a maior probabilidade? Dela sair da igreja. Então, é possível que tenha? É possível. Agora, isso é certo? Não, isso não é certo. As suas amizades, ela tem que ser alicerçada e firmada no Evangelho. Então, ela tem que ser com amigos que sejam cristãos, com pessoas cristocêntricas, que creem em Cristo Jesus como seu único Salvador. Porque essa amizade é que vai te levar a ter mais profundidade, vai te levar a ter mais relacionamento com Deus.
Se você tem amizade com pessoas de fora da igreja, qual é a maior conversa que você vai ter? A Bíblia nos ensina que nós devemos falar aquilo que edifica a vida de outras pessoas. Não é isso, pastor? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Daí você tem amizade com pessoas que não são da igreja. O que você vai exaltar? Não é a Deus. Oi? Sim. O que você tinha falado também? Não? Mas tem a questão de pregar também, né? Sim. De ir até o perdido, né? Aí já é outra questão. Eu não vou viver o tempo todo com eles, né? Mas eu prego vou para eles. ir até ele, pregar o evangelho, vou influenciá-lo, né? Com a minha cosmovisão e não deixar ser influenciado pela cosmovisão dele, né? Então é nossa função, a gente é luz aonde? Nas trevas, né? A gente vai ser luz e sal lá fora, mas é com o corpo, né? Com a igreja. Eu não estou sozinho, eu estou com outros irmãos, eu estou numa missão, eu tenho que ir lá pregar o evangelho, tenho que mostrar para eles, você quer caminhar comigo? Se você quiser caminhar comigo, a gente vai seguir Jesus. Agora, eu caminhar com você, conforme você caminha, impossível. Claro? Respondido? Que bom. Mais uma vez, agradecemos a visita de todos. Vamos colocar em pé, fazer assim então uma oração final. Eu orei, o pastor também orou. Pedi aqui o nosso irmão Edmo conduzir essa oração. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque Tu és o Deus Criador, Pai, um Deus poderoso, um Deus, Pai, que se faz presente em nossas vidas e nos proporciona momentos como esse, Pai, de aprendizado, de edificação mútua, Pai, com a Tua igreja. Nós te agradecemos por tudo que foi falado, nós te agradecemos pela vida do pastor Christian, pastor Felipe, que trouxeram os ensinamentos sobre cosmovisão. Eu peço a Deus que o Senhor continue nos ensinando, Pai, que coloque que essa sementinha que foi plantada nos nossos corações frutifique, que nós possamos ser cada vez mais influentes, Pai, lá fora, no nosso contexto social, nas nossas famílias, e que nós possamos ser servos fiéis do Teu Evangelho, Pai. Continua conosco, Pai, e que a nossa comunhão, nossa amizade entre os irmãos seja cada vez mais presente, mais profunda, e que isso venha também influenciar, Pai, todos os nossos familiares, nossos amigos lá fora. Eu peço a Deus também nesse momento, pela nossa nação, pelas pessoas que estão sofrendo por causa desse coronavírus. Peço a Deus que o Senhor proteja a nossa comunidade, nossa igreja local, que nenhum mal venha se fazer presente no nosso meio. Eu peço que o Senhor esteja com as pessoas nos outros países também, os irmãos, os cristãos que estão sofrendo, que não estão podendo cultuar o Senhor publicamente. Eu peço que o Senhor, com o seu Espírito Santo, conforte, console essas pessoas, essas famílias, e que a fé deles não venha a ser abalada, mas que venha a ser fortificada, Pai, no meio das dificuldades, sabendo que o Senhor tem controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco, nos protege na nossa saída para casa. Em nome de Jesus, amém. Certo.